William Couto falando aqui, tá começando agora o segundo episódio do nosso intensivão de definição feminina, onde você está aprendendo um método capaz de gerar resultados em definição muscular em mulheres em apenas 6 semanas, sem precisar gastar dinheiro com personal presencial. Nesse segundo episódio, você vai aprender como acelerar em 8 vezes os resultados de perda de gordura e ganho de massa muscular, conseguindo um corpo definido independente da sua idade e de onde você treina, se seja na academia ou seja em casa, mesmo que você tenha tendência a engordar e dificuldade de ganhar massa muscular. Se você ainda não assistiu a aula 1, assiste que ela está disponível só até o fim dessa semana e é fundamental que você assista, pois na primeira aula nós vimos erros cruciais que impedem as mulheres de perder a pochete e crescer os glúteos, além da parte prática da aula, com exercícios muito poderosos para você iniciar o seu aumento de bumbum. Nós também tivemos uma parte prática ajustando a sua mente, provando que sim, que você pode ter o corpo que você deseja, porque a sua mente está conectada com o método que você está aprendendo. E você tinha algumas tarefinhas para executar logo após a aula número 1. Então, aproveita para assistir ou reassistir, né, caso você já tenha assistido e queira ver novamente, que o conteúdo tá riquíssimo. E eu não posso deixar de falar também que eu fiquei até meio chocado com tantos comentários positivos sobre a nossa aula número 1. Realmente muita mulherada impactada com o conteúdo, muita mulher feliz em fazer parte desse novo universo de definição feminina que está tão acessível a todas vocês. E vamos lá, vamos começar a aula de hoje, que tem como tema as estratégias que farão você ver resultados no seu próprio corpo de maneira 8 vezes mais rápida. Como eu falei no início da aula, tudo que eu mostrar aqui funciona mesmo que você tenha dificuldade de emagrecer, de perder peso, de perder a barriguinha ou dificuldade de ganhar massa muscular. Vamos lá, prova disso é a Júlia, que teve essa transformação absurda no corpo dela. Ela não tinha apenas tendência a engordar, como ela estava realmente bem gordinha. E olha a qualidade do corpo todo, em especial os glúteos e as costas dela. Olha que mudança fantástica. Outro exemplo é a Larissa, que teve esse resultado incrível. Ela tinha um percentual de gordura muito alto e perdeu muito peso na balança. Mas o mais legal de tudo é que ela sabe que o peso na balança é apenas uma consequência de fazer as coisas certas. E não é aquilo que a gente mais busca, uma mudança só nos números. Ou seja, o peso muda, mas é uma consequência. Um número e a gente quer uma mudança real no espelho. Olha o que ela fala, presta bastante atenção. Tanto que quando eu vou tirar as fotos pra vocês, eu digo, meu Deus, olha isso! Eu chegava a tirar print, mandar pras minhas amigas, eu digo, olha, tu tá vendo, olha isso aqui. Né? Eu ficava apavorada, porque eu não tô mais preocupada com a balança, eu tô preocupada que eu olho pro espelho e a minha bunda é bonita. E é justamente isso que eu quero proporcionar para você. Que você se olhe no espelho e realmente veja que você tá bonita pelada. E não fique apegada apenas a um número na balança que significa muito pouco dentro de um contexto de definição feminina. E é claro que no vídeo a Larissa fala da bunda dela, que ficou fantástica, mas repara no corpo como um todo. Foi uma mudança realmente fenomenal. E resultados como esses que eu mostrei para você são frutos de treinos com algumas estratégias fundamentais. E a primeira estratégia que eu sou obrigado a mostrar para você é referente à técnica de movimento dos exercícios. Lembra que na aula 1 eu falei do problema da falta de mobilidade que impacta na amplitude encurtada do movimento? Ou seja, se você tem pouca mobilidade e elasticidade, isso acarreta em menos amplitude e, consequentemente, em uma técnica ruim, onde os seus músculos não são tensionados como deveriam. Então presta atenção como tudo que eu preparei para você nessa semana segue uma sequência lógica, porque você vai começar melhorando a sua técnica através dos exercícios da aula número 1. Aqueles alongamentos e mobilidades já auxiliam você a acelerar os seus resultados. Mas nada adianta se você não aprender os macetes e segredos de exercícios que podem transformar o seu corpo. E não adianta eu falar que faça esse ou faça aquele exercício. Não adianta eu só indicar nomes de exercícios e você ir lá fazer. Sabe por quê? Porque um exercício mal feito ou não tão bem feito é completamente diferente de um exercício executado com maestria, cheio de técnica e controle. E como nós vamos falar de glúteos e barriga, assim como a gente falou na aula 1, nada mais coerente do que eu mostrar para você os melhores exercícios para essas musculaturas. Então te prepara
que eu adoraria que você experimentasse comigo realmente na prática esses exercícios que eu vou mostrar para você agora. São exercícios que eu uso no Definição Extrema só para mulheres, que é a minha consultoria paga de treinamento. E o nosso primeiro exercício é um exercício muito, mas muito poderoso. E ele pode ser feito na academia e também pode ser feito em casa. Ele se chama recuo com foco em glúteo. Só que eu vou explicar ele para você de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente vê por aí. Bora para nossa prática. O exercício recuo com foco glúteo, ele é tão poderoso para o glúteo, mas tão poderoso. E o bacana é que pode ser feito na academia ou em casa. E você não precisa de nada além do seu corpo e de algo para que você segure. Não é simplesmente um exercício de recuo, não sei se você conhece ou não o recuo, as pessoas fazem tradicionalmente, que é só botar o pé lá atrás recuando e subindo. Não, nós vamos utilizar um apoio fixo, eu represento esse apoio fixo aqui nesse aparelho, mas você pode, se estiver na academia, utilizar qualquer aparelho pesado, ou o espaldar da academia, ou algum móvel pesado da sua casa também, onde você segura nesse móvel, ou seja, uma haste fixa presa no chão, qualquer lugar para você segurar. E aí é o seguinte, é um exercício feito com uma perna e depois você descansa e faz a outra perna. Eu vou mostrar aqui para facilitar a perna esquerda, mas dá uma olhadinha em alguns detalhes. Primeiro, eu vou chegar próximo de onde eu vou segurar. Eu vou segurar aqui, eu não vou me colar aqui, não, eu estou próximo, aqui dá mais ou menos um palmo de distância. E é importante que você entenda que esse é um exercício onde a gente vai contrair um músculo do glúteo, no caso todos os nossos glúteos, né, máximo, médio e mínimo, a partir de uma posição alongada. Então, olha só, eu estou descendo, estou dobrando aqui, flexionando o meu quadril, que é essa articulação aqui, e isso vai alongando o glúteo. Quando eu estou em cima, aqui, não existe nenhum tipo de contração, mas quando eu estou aqui embaixo, a contração é gigantesca. E o que é o bacana desse exercício? Poxa, William, eu tenho dor no joelho. Você vai usar muito pouco a sua articulação do joelho, porque o foco principal é a gente dobrar bastante o nosso quadril e quase nada do joelho. E importante também aqui é saber que quando eu vou descendo, eu vou fazer uma velocidade, por favor, presta muito atenção nisso, uma velocidade lenta mesmo, de 4 a 5 segundos por repetição para descer. É realmente bem lento. Ah, William, eu fiz em 2, em 3 segundos. Tudo bem. Saiba que quanto mais você controlar aqui, sem exageros, né? Não precisa ficar 7, 8, 9 segundos. Quanto mais você controlar aqui, melhor. Então vamos lá, para a parte técnica. Chegou próximo, segurou. Aí você vai tirar o pé de trás. Vai tirar. E é aqui que está o grande segredo. E vai começar, ó, empinando o seu bumbum. Lembra da nossa aula número 1? Aqui você vai ter que fazer os alongamentos e as mobilidades da aula número 1, porque aqui não vai funcionar se você não tiver com o bumbum empinado. Então aquilo que foi treinado, você pode até começar agora, antes de fazer esse exercício, fazer o que você aprendeu na aula número 1, para depois colocar em prática aqui nesse exercício de recuo com foco em glúteo, porque você segurou, tirou o pé de trás e ó, vai descendo e olha o meu joelho, como ele não avança nada. William, o joelho não pode avançar? Num agachamento ele até deve avançar. Num agachamento. No recuo tradicional, ele até avança um pouquinho também. Nós estamos falando agora de um recuo com foco realmente no glúteo. Realmente no glúteo. Então eu não quero que avance, não é porque é perigoso, é porque eu não quero usar muito da sua coxa. Eu quero o máximo do seu glúteo. Então você está aqui, ó, pé atrás, ó, olha o joelho, vai descendo. Talvez se você for iniciante, você vai fazer isso aqui com o bumbum bem empinado, essa contração parte daqui e você sobe novamente. Olha só o joelho, desce devagarinho até aqui e sobe. Se você já está acostumado a fazer um pouco mais de força, você vai descer mais. Então, se o seu nível é um nível intermediário, olha aqui, ó, você vai descer um pouquinho mais, mas nada de botar o pé de trás no chão. Ó, descer um pouquinho mais e nossa, pega demais o glúteo e sobe. Pode fazer força na mão aqui também para se equilibrar. Ó. Desce lá embaixo e sobe. William, eu sou
a mulher mais avançada do mundo, eu sou uma montanha de músculos, isso aqui tá leve para mim. Sabe o que você faz quando você chegar nesse nível? Você vai fazer isso aqui e olha só, você vai tocar. Esse é o nível mais avançado, tá? Para quem é avançada ou para quem virar uma avançada ao longo do tempo. Ó, segurou firme, pé de trás, não toca, ó, desce empinando o bumbum, não deixa o joelho avançar, toca de leve o joelho no chão e sobe. Lá embaixo, controlada, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Olha como é que tá aqui, ó. Olha como é que tá aqui. Flexionado o meu quadril e sobe. Desce devagar, olha só, bunda bem empinada, lá embaixo, e sobe. Então, nossa, meu glúteo tá sentindo demais aqui. Olha só, a gente tensiona muito o glúteo a partir de uma posição alongada. O fato de ser unilateral faz com que o seu glúteo médio seja muito acionado para estabilizar todo o seu corpo. Você não tem grande ação do joelho, só que muito cuidado, muito cuidado. Não deixa o joelho avançar. Mais uma vez, não é porque é perigoso, é porque a gente quer o foco aqui, ó, nisso aqui, ó, o bumbum empinado para alongar ele, pouca flexão do joelho para depois subir. Então, fazendo todo um resumão em pouquíssimos segundos aqui para você. Você chega próximo do aparelho ou de onde você for segurar, mas não cola o seu corpo ali, deixa mais ou menos um palmo de distância. Tira a perna de trás, vai empinando a bunda desde o início, empina, desce lento, 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 sem avançar o joelho, lento, lento, parte com a contração aqui do glúteo. Quanto mais você desce, mais difícil fica para você e sobe com a bunda empinada. Desce controlada e sobe com a bunda empinada. E nunca coloca o pé de trás no chão. Nunca coloca o pé de trás no chão. Esse exercício é realmente fantástico. E contrair o glúteo nessa posição alongada, que você vai cada vez contrair mais o glúteo nessa posição, em outros exercícios também, com aquilo que você aprendeu na nossa aula número 1, com certeza vai gerar em você resultados como, por exemplo, esse resultado da Keila. A Keila tem mais de 40 anos, a Keila já treinava há muitos anos e ela nunca conseguia aumentar o glúteo dela. A partir do momento que ela melhorou a mobilidade do quadril dela, a elasticidade dos músculos dessa região, começou a contrair mais os músculos a partir de uma posição alongada, ela teve esse resultado nos glúteos dela. Então, vale muito a pena você prestar atenção em cada detalhezinho técnico que eu passei para você aqui, porque você realmente vai conseguir transformar os seus glúteos. E na aula 1 eu mostrei para você todas as diferentes fibras musculares dos glúteos. Se você não assistiu, vai assistir enquanto dá tempo. Então, logicamente que só o recuo, o foco em glúteo não vai ser suficiente para transformar o seu bumbum. Eu preciso te mostrar um exercício que seja diferente, que ative de uma maneira diferente todas as fibras musculares do seu glúteo, mude a forma de tensionar o seu bumbum. E logicamente que não pode ser qualquer exercício, precisa ser um exercício bom e diferente. E esse exercício bom e diferente é a elevação pélvica unilateral, mas eu já adianto para você, presta muito atenção nos detalhes, porque não adianta fazer a elevação pélvica unilateral de um jeito mais ou menos, porque se assim você fizer, ele não vai funcionar. Então, vamos lá, vamos para a prática assistir todos os detalhes da elevação pélvica unilateral. A elevação pélvica unilateral talvez seja um dos exercícios mais subestimados que existe no treinamento feminino. Muito se fala da elevação pélvica com as duas pernas, né, que é um baita de um exercício, mas a unilateral ela ainda é mais fácil de ser feita porque você consegue fazer bastando ter um banco. Se você tem um banco, você consegue fazer em qualquer lugar da academia. E se você treina em casa, mesma coisa, você pode utilizar, por exemplo, o seu sofá. E a gente vai começar a ver os detalhes desse exercício para que você consiga realmente ter excelentes resultados aqui. A gente começa falando da altura do banco. Qual que é a altura ideal? Existe uma altura média ideal, que é mais ou menos aqui, ó, na linha do seu joelho. Pode perceber que está um pouquinho abaixo da linha do meu joelho. Show! Isso aqui é mais ou menos um padrão
dos bancos das academias que tem por aí. E também, coincidentemente, é também parecido com as alturas dos sofás que tem por aí. Então essa é uma boa notícia. E você não precisa se preocupar se for um pouquinho mais baixo ou um pouquinho mais alto. O que você precisa entender é que é mais ou menos na linha do joelho que vai estar maravilhoso. Tem gente que tem aquela cama gigantesca, vai botar as costas na cama e fica muito alto, aí é outro papo, aí não é bom, tá? Então mais ou menos na altura do seu joelho. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sentar no chão, mas eu quero que você preste atenção aonde você vai sentar. Por quê? Porque você vai precisar colocar aqui, ó, a gente tem dois ossos chamados escápulas. Se você é mais antiga, você sabe talvez que o nome antigamente é chamado de omoplata, que é esse ossão grandão das costas aqui. O banco, ele fica na parte mais baixa das escápulas. Então aqui, ó, não faça de jeito nenhum um movimento aqui onde você fica próxima do pescoço. Isso é perigoso e também não vai trazer resultado para você. Então você vai encostar as suas escápulas na parte mais baixa das escápulas no banco. Ó, eu estou encostado aqui e eu já estou na posição certinha. Só se assegura para o banco ficar colocado numa parede ou que o banco fique realmente fixo, né? Como é o caso do meu, ele não está encostando na parede, mas é um banco que ele fica grudadinho no chão. Então você encostou aqui, aí você vai estender as suas duas pernas para achar a posição ideal para estar fazendo com que o seu glúteo tenha um ótimo estímulo. A partir do momento que as duas pernas estão estendidas no chão, você vai puxar o seu calcanhar aqui, a sua perna de trabalho, nesse caso é minha perna esquerda, que eu vou fazer o exercício para mostrar para você, e o calcanhar fica do lado do joelho da perna que está no chão. Ficou aqui, aí você puxa a outra perna, aqui também só para dar esse apoio para você começar, e aí ó, você já está na posição certinha aonde você vai estar priorizando aqui o seu glúteo. E como é unilateral, você aproxima os dois pés, pode encostar mesmo e tira a perna que você não vai fazer. Importante agora aqui, já achamos a posição das costas, já achamos a posição do pé para acionar muito bem o seu glúteo. É o seguinte, as mãos elas podem ficar aqui ao lado do corpo ou estender com a palma da mão voltada para baixo aqui no banco. Eu prefiro deixar aqui na frente mesmo. E aí você vai fazer o movimento completo lá embaixo, quase encostando o bumbum no chão e sobe lá no alto. Olha onde eu fico aqui, ó, é completamente reto. Tanto que tá difícil até para eu segurar aqui agora, ó. Completamente reto, e a minha cabeça aqui, ela não precisa ficar retona e nem totalmente jogada para frente. Por quê? Na elevação pélvica tradicional, o ideal aqui é olhar para frente para conseguir um foco um pouquinho maior no glúteo. A gente está falando da unilateral agora. A unilateral, se você faz isso, talvez você não consiga subir tudo. Então, a cabeça pode apontar um pouquinho mais para o teto aqui para você fazer esse movimento. Então, você desce tudo e ó, lá no alto, até ficar retona, ó, retona, com o glúteo contraindo muito. Você pode deixar o pé inteiro no chão ou até deixar o calcanhar mais pressionado para você focar bem no seu glúteo. Não tem certo e errado aqui, é o que você achar melhor, tá? Só não vai deixar a pontinha do pé no chão. Então vamos de novo, passo a passo aqui, ó. Tô no banco, escápulas, elas estão colocadas aqui, estendi as duas pernas, trouxe o meu calcanhar da perna que vai trabalhar na linha do joelho da outra perna, aqui subi, aproximei os dois pés, tirei uma perna do chão e agora, ó, lá embaixo e lá no alto. Lá embaixo e pum, lá no alto. Eu recomendo que você dê essa apertada no glúteo aqui em cima. E olha só a diferença dos outros exercícios, principalmente do recuo que você já aprendeu. Olha só, aqui eu tô com uma contração enorme com o glúteo nessa posição encurtada. Quando eu estava fazendo o recuo, no recuo eu tô com uma contração aqui, ó, com o meu quadril alongado. Tá percebendo isso? O quadril alongado aqui é um estímulo completamente diferente de quando eu tô aqui na elevação, que eu tô com o meu quadril retinho aqui. Então são dois exercícios que eles se complementam e esse complemento de exercícios é o que vai fazer você ter
ter um bumbum, mesmo que você já seja avançada, mesmo que você esteja começando agora, é ter um bumbum cada vez mais bonito. Dá uma olhadinha aqui no bumbum da Ana. A Ana já tinha um bumbum muito bem trabalhado, muito bem mais bonito, e utilizando essas técnicas e utilizando essa variação pensada de exercícios que nós temos dentro do Definição Extrema só para mulheres, dá uma olhada nesse bumbum dela. Olha essa diferença. Ela queria volumizar o glúteo dela, crescer o bumbum dela e olha a diferença. Ela que tem 43 anos, que é mamãe e tem esse tipo de glúteo. Então isso é importante que você entenda, que os exercícios eles são pensados para se complementar. E mais um ponto, digamos que você já esteja com um movimento muito bom e já esteja fácil de fazer esse exercício. Pode colocar peso nele? Não só pode, como deve. Você pode, por exemplo, colocar um halter. E aí, como é que é feito isso? Isso aqui é um halter de academia. Se você tiver em casa, você pode até colocar um produto de limpeza ou uma garrafa de água de 2 litros, de 5 litros, coisas do tipo. O que importa é ter um tipo de peso ali. Se eu vou fazer com a minha perna esquerda, então eu me preparei, preparei as costas, trouxe minha perna aqui, juntei os pés, aí tô prontinho, o que eu faço? Ponho aqui, só em cima dessa perna aqui. E posso segurar numa boa aqui, Tirei e, mesma coisa. Controle lá embaixo, sobe, trava lá. Controle lá embaixo, sobe, aperta bem o glúteo em cima. Esse exercício, ele é muito bom mesmo. E agora, imagina o seguinte. Você já tem o seu recuo com foco no glúteo, com a posição alongada e agora aprendeu a fazer a elevação pélvica com foco total no glúteo, mas também tensionando, ativando de uma forma completamente diferente o seu glúteo, onde a gente faz a união dessas armas aqui para que você possa desenvolver ao máximo o seu glúteo, mas começando ainda no que a gente aprendeu na aula número 1, que era a mobilidade, o aumento da sua flexibilidade para que você possa até aproveitar mais esses exercícios que você está aprendendo aqui hoje. Usar esses exercícios com essas técnicas que eu falei para você tem todo o potencial para modificar o seu glúteo por completo. E quando eu falo que tem todo o potencial para transformar os seus glúteos, eu quero que você veja essas cascudas, todas elas que usam as minhas técnicas de treino. Presta atenção em apenas 2 coisas. Nos glúteos delas, é claro, e 2, em como são mulheres completamente diferentes, muito diferentes. Tinham bumbuns totalmente diferentes, o corpo também é muito diferente um do outro. Então anota isso. Não importa como é o seu corpo, não importa como é a sua genética, não importa o seu biotipo. Existe um método capaz de transformar você, que é o que eu tô te explicando aqui hoje. E esse método parte da técnica correta dos exercícios, na verdade de todos os exercícios da musculação, e eu mostrei 2 aqui muito importantes para você conseguir aumentar e definir os seus glúteos. E na aula 1, nós vimos a importância dos abdominais feitos de forma correta. E agora eu convido você a se ajeitar aí onde você está e experimentar comigo uma técnica de afinamento de cintura e o passo a passo de um abdominal que realmente funciona, que é o mais completo de todos. Eu prometi para você uma técnica de afinamento da cintura e um abdominal que realmente funcione. A gente vai começar com essa técnica que ajuda a afinar a cintura, mas antes de eu ficar aqui prometendo uma coisa para você que afina a sua cintura, eu quero que você entenda os motivos justamente para que você possa fazer isso no seu dia a dia. A gente está falando da técnica de ativar o seu bracing abdominal. Esse nome estranho, né? Bracing abdominal. Editor, escreve aqui, bracing abdominal. Ativar o bracing. O que significa isso? Bom, quando você conecta de forma proposital os seus músculos do abdômen, você vai estar fazendo uma força de fechamento. O que é esse fechamento? É a sua musculatura que vai ficando mais forte. Isso é importante por quê? Porque uma musculatura fraca permite que a sua barriga venha para frente.
sua barriga vindo para frente, os seus órgãos que não ficam na posição correta. Isso tudo aqui faz com que você tenha um barrigão tipo o meu aqui, ó. Eu tô com uma barriga que eu tenho certeza, eu não tô vendo agora, mas eu tenho certeza que minha barriga não tá legal. E o que a gente precisa fazer é fortalecer essa musculatura não só através de abdominais, não só através dos outros exercícios da musculação, mas também ativando o nosso bracing. E é muito simples de fazer essa técnica, mas se você nunca ativou o seu bracing na vida, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade. E eu não gostaria que você me falasse assim, ó, ai, William, eu não consegui fazer, então eu vou desistir. Poxa vida, você não gasta R$1 para treinar essa técnica que você está aprendendo agora. Você não vai ficar suada, você não vai ter que envolver mais ninguém, ou seja, é muito fácil, você faz da sua casa. Você treina a qualquer momento do dia, em alguns segundos que você investe. Então é importante saber que se não der certo nos primeiros momentos, não desista, porque você está destreinada e vai treinar justamente para conseguir. E depois que você aprende a fazer isso, a gente vai transferir essa técnica para fazer os abdominais. E esse é um dos motivos porque ele funciona tão bem. Então você vai inspirar e perceber que quando você inspira profundamente, inspirar e botar o ar para dentro do pulmão, a sua caixa torácica ela fica mais ampla, ela abre. E no momento que você faz uma expiração forçada, que você joga o ar para fora, é impossível fazer essa expiração sem contrair os seus músculos abdominais. É impossível. É a mesma coisa você abrir os olhos e não conseguir enxergar. A não ser que você seja cega, né? Mas aqui não. Mesmo que se você for cega, você vai conseguir. Então o que você vai fazer? Ó, enche o pulmão de ar e solta. Expiração forçada ao natural já vai aproximar as suas costelas e já vai contrair o seu abdômen. É claro que se você tem muita gordura no abdômen, muita gordura na barriga, talvez você não perceba isso, talvez você encoste as mãos e só sinta a sua gordura, mas pode ter certeza que você tem músculo aí, eles estão fracos, estão destreinados, mas existem músculos aí e eles estão sendo mais contraídos. Por isso, comigo, ó, enche o pulmão de ar e solta. Soltou, você vai perceber que as suas costelas aproximam e assim o seu bracing está ativo. E qual que é o grande segredo? Depois que você soltou o ar, é conseguir manter essa posição aqui com o abdômen firme e poder falar normalmente e poder inspirar e expirar, poder respirar normalmente, mantendo o seu bracing ativo. Isso você pode treinar no seu dia a dia, porque no início você vai expirar e vai até contrair, mas daí você vai pensar que você tem que trancar a respiração e não vai conseguir mais falar com ninguém e aí depois você perde o bracing que estava ativo. Então, essa técnica, ela é possível de você treinar e dominar ela com poucos dias de treinamento. Então, mais uma vez, inspirou e expirou forçada. O meu abdômen já está sendo ativado dessa forma, eu melhoro a minha força de fechamento e as minhas costelas, o último par de costelas que nós temos, são chamados de par de costelas flutuantes, ou seja, se eu começar a melhorar a força do meu abdômen, eu consigo dar uma remodeladinha nos meus últimos pares de costelas flutuantes e conseguir também um afinamento de cintura, além de melhorar a minha postura também. Agora que aprendemos a técnica de ativar o bracing, a gente vai colocar essa técnica dentro dos abdominais. E eu vou mostrar um abdominal para você que é realmente fantástico. Só que antes de a gente ver esse abdominal na prática, eu quero falar para você que utilizar essa técnica antes de qualquer exercício na musculação ajuda você a deixar o seu bracing mais ativo, ajuda você também a afinar um pouquinho mais a cintura. Só não seja paranoica de, no meio do treino de musculação, pensar, ai, eu não sei se eu estou sentindo o abdômen. Não é para sentir o abdômen, não, é para você ficar firme, não é para sentir como se tivesse que queimar. Não, não é isso, tá? É simplesmente ativou o bracing, fica firme, conectada para fazer qualquer que seja o exercício, ou um exercício de braço, ou um exercício de costas, ou um exercício de pernas. É sempre postura
e firmeza. É isso, e não fazer o exercício pensando, não estou sentindo o abdômen. Não é para isso, não é para sentir abdômen não, tá bom? Só para não ter nenhuma paranoia, porque eu já lido com muita mulher, eu sei como é que é às vezes. Eu acho que eu não estou ativando o meu brace no meio da série. Não, não é isso. Se você faz isso aqui no início da série, você já está conectada. Aí, só capricha no seu movimento. Bora, que agora eu vou ensinar o melhor abdominal da sua vida. E quando eu falo que eu vou mostrar o melhor abdominal da sua vida, talvez você pense, deve ser um movimento malabarístico, um exercício diferentão. Não, se fosse isso, não seria o melhor da sua vida, seria o mais diferentão da sua vida. O que eu quero mostrar aqui para você é realmente como se faz o abdominal mais poderoso que existe, que muita gente já fez várias vezes, mas fez do jeito errado. O abdominal chamado de abdominal crunch, ou chamam de supra erroneamente, né? Porque a gente trabalha o abdômen como um todo. E o grande poder, o grande barato desse abdominal que eu vou mostrar para você é que realmente você ativa o reto abdominal do jeito que eu ensinar, que é o músculo todo aqui da frente, esse músculo do tanquinho. Você ativa os seus oblíquos interno e externo, que é a musculatura mais lateral, e você ativa o seu transverso do abdômen, que é a musculatura mais profunda. Tudo, meu Deus do céu, de uma vez só. Tudo de uma vez só. Mas tem que fazer do jeito que eu vou falar para você. Então é assim, ó. Você vai deitar no chão, deitou no chão da academia ou da sua casa, põe os pés no chão, os pés ficam até mais ou menos próximos de você, mas não precisa colar. Aqui. E aí você vai começar com os seus braços à frente do corpo. Importa que eles apontem para frente. Aí, antes de pensar em subir tudo, a gente vai fazer o quê? Ativar o nosso bracing. Então a gente vai fazer aquela inspiração e a expiração forçada. Depois que eu fiz essa contração, essa expiração forçada, lembra, né? Eu posso respirar. E a gente vai começar o movimento. Antes de eu começar o movimento, eu vou decifrar ele para você, vou dissecar ele para você. A gente começa nunca fazendo aquela cagada que falam de olhar para cima. Olha, vê se tem cabimento. Eu vou subir, eu vou fazer o quê? Uma flexão aqui do meu tronco e da minha coluna. E se eu olhar para cima, olha como é que fica o meu pescoço. Vê se tem cabimento isso, pelo amor de Deus. Vai gerar uma hiperextensão na sua cervical, vai destruir o seu pescoço ao longo do tempo. Então, sempre que alguém falar para você, olha para cima, você não precisa nem discutir com essa pessoa. Fala, não é o certo assim. Só ignora. Só que se falarem para você lá na sua academia, olha para cima, você pode mostrar o meu Instagram para a pessoa, porque isso é uma das coisas mais inúteis e destrutivas que você pode fazer no seu abdominal. Você arrebenta com o seu pescoço. Então, se eu estou fazendo uma flexão do meu tronco aqui, eu vou fazer com que a minha cabeça acompanhe. Eu não vou colar o meu queixo aqui no meu peito, mas eu vou manter este alinhamento aqui. Então, eu vou olhar para o teto, depois eu começo a olhar para frente enquanto eu subo. E olha que bacana, se você subir tudo, você é uma fortuna, é ou não é? Se você fizer isso aqui, ó, subir tudo, meu Deus, parabéns. Não, parabéns não, porque aqui em cima eu poderia ficar aqui, ó, 8 anos aqui em cima, descansando, o seu abdômen não contrai aqui. O grande segredo é subir até o ponto de contração máxima do seu abdômen. E quando a gente fala em contração máxima do abdômen, é mais ou menos entre os ângulos de 40 a 45 graus. Ou seja, é isso, meu Deus do céu, é isso aqui. Nossa Senhora! E aí quando você chegou nesse ponto máximo, tirando as suas escápulas do chão, você controla para voltar e quando tocar de leve a escápula no chão, o que você faz? Sobe novamente e controla para voltar. Você não vai conseguir fazer muitas repetições. Sabe aquelas séries de 20, de 30? Só se o seu abdominal for uma porcaria. Infelizmente, desculpa te falar essa verdade, mas só se for uma porcaria mesmo. Porque a partir do momento que você faz um movimento bem feito, controlado, você vai fazer 6, 7, 8, 9 repetições, mais ou menos por aí. Só que vai ser uma série
com repetições que vão gerar resultados em você. Então você já sabe que você vai ter que tirar as escápulas do chão, que você vai subir só até 40, 45 graus, a cabeça vai acompanhar. Na volta você não relaxa tudo, tocou a escápula no chão, já sobe novamente. Mas nós temos um problema. Pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer isso. E não tem desespero nisso. Por quê? Porque para fazer isso precisa ser muito forte. Talvez você não seja muito forte, não tem problema nenhum. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Subir só um pouquinho? Não. A gente quer um pouquinho mais de ajuda para subir. A gente pode pedir ajuda para alguém. Para quem? Para os nossos músculos das pernas. A gente tem um músculo aqui chamado reto femoral, que é o músculo aqui das coxas, que se eles contraírem, eu consigo um pouquinho mais de força para subir um pouco mais. Ai, mas é a musculatura da coxa. Não, a musculatura da coxa está me ajudando a contrair mais o abdômen. É ajuda, não é erro isso. E como é que você chama essa musculatura aqui? Como é que você pede ajuda dela? Você pode prender os seus pés debaixo de um aparelho, debaixo do sofá da sua casa ou debaixo de uma anilha. Eu tenho aqui uma anilha aqui de 10 quilos e quanto mais leve for a anilha, mais difícil é de você fazer, porque a sua ajuda ela vai ser menor. Então aqui, ó, botei na pontinha dos meus pés, aí, tá aqui, já tenho essa ajuda agora. Ó, vou começar aqui, tá? Então eu vou subir, ó, 40, 45 graus e volto controlado, sobe lá, volto controlado, meu Deus do céu. Aí você vai fazer esse movimento com essa ajuda, caso você precise. Agora presta atenção aqui, ó, muito cuidado para não ter essa ajuda e subir tudo. Ninguém quer que você suba tudo, pelo amor de Deus, não sobe tudo, 40 a 45 graus no máximo. Outro ponto importante também, sempre subir enroladinha, nunca suba aqui, ó, retona. Não, a sua coluna ela precisa estar enrolada nesse momento. Então você sobe aqui, procurando manter a sua lombar sempre coladinha no chão. Então, viu quantos detalhes? Eu não quero que você esqueça esses detalhes, até porque você pode assistir essa aula aqui quantas vezes você quiser. Só que eu quero fazer um resuminho aqui para que você aprenda de uma vez por todas. Agora, reunindo todo o conhecimento que você já aprendeu aqui. Que eu quero que você tenha uma barriga realmente muito mais bonita. E um abdominal que funcione vai ajudar nisso. Então, primeira coisa de tudo, deitou, braços à frente. Os pés presos ou não. Eu vou manter o meu pé preso aqui. Agora a gente faz o quê? Enche o pulmão de ar e solta o ar. Ativei o meu bracing. O meu bracing está ativo? Maravilha, vou começar. Agora eu vou começar pela minha cabeça e o tronco levantando, 40, 45 graus. Olha como é que tá aqui, já tô até olhando para frente. 40, 45 graus, volto controlado, mal toquei a escápula no chão novamente, subo lá em cima, volto controlado, meu abdômen tá doendo demais já. E esse é o movimento que eu vou fazer. E se você quiser uma dica extra ainda, eu vou dar para você. Na sua subida, você vai expirar, joga o ar para fora, porque isso aumenta mais ainda a contração do seu reto abdominal e do seu transverso do abdômen. Ou seja, o troço já tá difícil. Aí se você colocar essa expiração forçada na hora de subir, você consegue dar um impacto ainda maior no seu abdômen, um estímulo ainda maior no seu abdômen. Faça isso e depois você vai me agradecer, dando atenção para todos esses detalhes. Mãos à frente, deitei, bracing ativo e comecei o movimento. Aqui e voltei. Aqui e voltei. Nossa Senhora, experimenta, pelo amor de Deus, experimenta. E dando sequência no que você precisa saber, eu trago uma frase muito comum utilizada por muita gente. Técnica é tudo. Poxa, eu fiquei aqui te mostrando em detalhes as técnicas de vários exercícios, eu te mostrei macetes e dicas avançadas que ninguém te explica nas academias. Mas será que técnica é mesmo tudo? A grande verdade é que a técnica é muito importante, mas de nada adianta eu fazer um exercício perfeito com técnica impecável se eu não mandar um sinal real para o meu músculo, como se fosse uma ordem para ele crescer e se desenvolver. E como será que você pode fazer isso? É nessa hora que entramos na estratégia número 2, que você precisa treinar até muito próximo da falha. E o que é a falha muscular? A tal da falha muscular.
Falha muscular é quando você vai fazer uma repetição de determinado exercício e não consegue mais fazer. Ou seja, você realmente tentou. Eu vou mostrar aqui um exemplo para você só de braço, só porque fica mais fácil a visualização. Mas você está realmente tentando fazer e não deu mais para fazer. Isso é chegar à falha muscular. E eu quero dar um exemplo prático aqui para você no corpo de uma cascuda. Dá uma olhadinha aqui na Mônia. A Mônia está fazendo esse exercício de elevação pélvica muito próximo da falha até o momento que ela vai fazendo e chega no máximo dela. A técnica dela tá perfeita, perfeita. E olha como ela chega no máximo. Essa é a Mônia chegando na falha muscular. E agora eu quero que você perceba uma coisa. Dá uma olhada no antes e depois da Mônia. Olha a diferença estética no corpo dela, mas dá uma olhadinha também na diferença postural. Como ela era desalinhada e ficou muito mais alinhada. Dá uma olhadinha só. Então a gente teve uma melhora estética e postural. E sabe a estratégia que foi utilizada para ela melhorar essa parte toda torta que ela tinha? Nenhuma estratégia específica, por incrível que pareça, porque esses problemas posturais, eles nada mais são do que falta de força, e o treino correto vai aumentar a força, e também encurtamentos, muitos encurtamentos que levam a ter desvios posturais exacerbados. E quando a gente faz um treinamento direcionado para mulheres, que engloba ganhos de força, que é o treinamento tradicional da musculação, muito bem prescrito, inclusive chegando até próximo da falha, como foi o exemplo que eu mostrei aqui para você da cascuda Mônia, e também adicionamos as mobilidades que eu mostrei para você na aula número 1. A aula número 1 está disponível para você assistir. Adicionando essas mobilidades, você melhora os seus alongamentos, a sua flexibilidade no geral, e isso naturalmente já vai melhorar muito, mas muito mesmo, os seus desvios posturais. Ou seja, além de ficar mais bonita pelada, você vai ficar também muito mais alinhada. E percebeu como o corpo da Mônia é diferente de todos os outros que eu mostrei? Isso que é legal, porque as minhas cascudas são muito diferentes, só que todas seguem esse método. Aliás, falando nisso, eu estou recebendo muita mensagem no direct, nos comentários, perguntando de vagas para entrar no Definição Extrema só para mulheres e ser uma cascuda oficial. Eu vou abrir vagas na próxima segunda-feira e mais para frente a gente fala disso, tá? Como tem muito conteúdo, a gente vai focar no nosso aprendizado agora e depois eu dou detalhes de como você faz para se inscrever e virar uma cascuda oficial. Bom, então você já sabe que a técnica é fundamental para acelerar os seus resultados, mas não é tudo. Você também já sabe que a proximidade da falha é mais do que necessária para gerar estímulo suficiente para o seu corpo definir, sempre com a técnica correta, né? É claro. E aí eu te pergunto, você já ouviu aquela frase músculo não conta? Será que essa é uma frase verdadeira? Pensa comigo aqui. Será que se eu executar um exercício com uma técnica correta, show, né? Próximo da falha, show também, e fizer 2 repetições, é a mesma coisa do que se eu fizer 70 repetições? Se o músculo não conta e é importante apenas chegar na falha com boa técnica, então fazer 2 repetições é a mesma coisa que fazer 70, né? É claro que não é a mesma coisa. O músculo pode não contar, mas ele sente o estímulo através do número de repetições e da carga que você usa. Se eu falar essa bobagem de o músculo não conta, eu também posso falar a bobagem de o músculo não enxerga na hora de eu realizar o exercício com boa técnica. É ou não é verdade? E a gente sabe que a técnica é importante, ou seja, não faz nenhum sentido. Tanto que não faz nenhum sentido que nós já temos inúmeras pesquisas que nos mostram que existe sim um número ideal de repetições que potencializa os seus resultados em definição muscular, em ganho de massa muscular e em perda de gordura. E esse número varia de 5 a 30 repetições. Uau! 5 a 30? Isso mesmo, de 5 a 30 repetições. É isso que você ouviu. Tá, mas espera aí.
Como que eu vou planejar de maneira ideal esse número para que eu possa utilizar nos meus treinamentos? Bom, o negócio é o seguinte, nós sabemos que o que vai fazer você evoluir é fazer séries de 5 a 30, mas nem sempre ficar variando a todo momento é bom para você, porque o seu treino pode virar uma grande bagunça. Como que eu faço com as minhas cascudas do Definição Extrema só para mulheres, para que elas tenham tanto resultado, como esses resultados que eu estou mostrando aqui para você nessa semana? Eu vario em alguns períodos de tempo. Repetições mais altas, por volta de 20, 25, eu uso muito pouco. Uso mais nos treinamentos em casa. Então, se você treina em casa, é importante saber que você vai conseguir fazer séries mais longas assim. Talvez se você não tiver muito peso ou não tiver alguns equipamentos para estar utilizando, e vai funcionar muito bem. Mas para quem vai para academia, eu uso normalmente séries mais curtas, por volta de 6 a 12 repetições, mas não só elas. Então eu vario mais ou menos em 60 a 70% do tempo do treinamento, pegando aqui um planejamento de um ano, fazendo esse número de mais ou menos 6 a 12 repetições. Mais ou menos 10% do tempo, séries mais longas, de 15 a 20 repetições. E o restante em períodos de força máxima. O que significa isso? Séries mais curtas, por volta de 5, de 6 repetições. Então é importante saber que você não vai ficar de jeito nenhum ou fazendo só séries muito longas, ou só séries muito curtas, ou também variando muito conforme você pensa na sua cabeça. Hoje eu vou fazer uma série longa, hoje eu vou fazer uma série curta. É importante planejar. O que eu trago aqui para você é como eu planejo, que a grande maioria do tempo é entre 6 e 12 repetições, só que eu também uso em outros períodos. E o segredo está em saber ajustar isso durante todo o seu ano de planejamento. Mas é importante que você saiba que sim, o músculo sente esse número de repetições, e que falar o músculo não conta é uma das maiores bobagens que existe no meio do treinamento por aí. Uma bobagem sem tamanho. Então nós acabamos de ver na prática 3 pilares de um treino capaz de acelerar os seus resultados em 8 vezes. E chegou o momento de ver como esses pilares entram na composição de um treino ideal para cada tipo de corpo de mulher. Ou seja, o corpo da mulher é igual ao corpo do homem? Não. O que muda? Como que os treinos mudam? Quando a mulher é mais gordinha e precisa perder muito peso, como faz? E aquelas que querem hipertrofia e mais definição? E aquelas que têm mais de 30 anos, mais de 40 anos, mais de 50 anos? Como é que fica a estrutura do treino? E treino em casa, treino na academia, isso tudo é o que a gente vai ver na aula número 3, que tem como tema os treinos ideais para potencializar os resultados para cada tipo de corpo de mulher e para cada objetivo. Seja ele perder muito peso, ou ganhar muita massa muscular, ou até mesmo ficar muito, mas muito definida. E agora você tem uma tarefa para fazer antes da aula 3. Lembra da técnica de visualização de resultados que você aprendeu na aula 1? Aquela que você visualizou como o seu corpo vai ser, que você chegou a sentir a autoestima mais elevada, se olhando no espelho sem roupa, com o corpo mais definido? Pois é, para que você chegue nesse corpo, o que você precisa fazer? O que precisa acontecer? Qual que precisa ser o seu objetivo? Perder muito peso? Ou você precisa ganhar massa muscular? Ou precisa definir? Precisa perder barriga? Qual que é a mudança que precisa acontecer para você atingir o corpo que você está sonhando? Will, eu preciso perder muita gordura e ganhar muita massa muscular. Ou, Will, eu preciso perder muito peso. Ou eu preciso só de hipertrofia muscular. Você vai escrever nesse post aqui qual o seu objetivo. Para que você atinja o seu corpo que você visualizou na aula 1, você vai escrever nesse post aqui. E ao final do objetivo, sabe o que você vai fazer também? Eu sou capaz. E eu vou até o final. Você vai escrever isso aí também. Porque é você mandando a mensagem para o seu cérebro para tornar o corpo da aula 1 que você visualizou num resultado realmente real. Pode ter certeza. Então cumpra essa tarefinha respondendo qual o seu objetivo e escrevendo essa frase, que eu sou capaz, e vou até o final lá no post no meu Instagram.
O poder dessa técnica é gigante porque você visualizou o corpo que quis, sentindo de verdade a sensação e enviando isso para o seu cérebro. Você dá clareza escrevendo e reforçando ainda mais essa mensagem. E na aula 3 você vai saber exatamente como deve ser a estrutura do treino para cada tipo de corpo de objetivo diferente. Sempre, é claro, respeitando o metabolismo feminino. É impossível dar errado. Você só precisa fazer a sua parte, que eu guio você nesse processo. Então comenta o seu objetivo nesse post e depois disso eu sou capaz e vou até o final. Nos vemos na sexta, na aula número 3, onde a gente vai ver tudo o que foi aprendido dentro da estrutura de treinos que vão proporcionar resultados visíveis em 6 semanas no seu corpo. Te vejo na aula 3.